Olá, meus amigos, tudo bem? Prazer estar com vocês. Eu sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, e a gente vai trazer aqui para vocês um curso para o seu concurso sobre a matéria de Direito Administrativo. Mas olha só, antes de entrar na matéria e já começar a falar com vocês sobre esse ramo do direito que é muito interessante, eu gostaria de dar algumas dicas iniciais, tomar só 5 minutinhos do seu tempo e dar algumas dicas iniciais, o que você pode fazer, o que você talvez não seria aconselhável você fazer. Já tem mais de 10 anos que eu estou em sala de aula, ministrando cursos dessa matéria, já tenho uma certa experiência no que vai cair no seu concurso, no que não vai cair, em cada banco, o que eles mais gostam de cobrar, e também tenho experiência em estudo, porque assim como você, eu já fui estudante para concursos, sei como que é difícil essa vida, sei como que é sacrificante, sei como você tem que abrir mão de muita coisa, mas o resultado vai compensar. Então eu quero passar um pouquinho da minha experiência, não só como estudante, estudei durante algum tempo para o concurso, consegui aprovação nos concursos que eu queria passar, e experiência como professor, que a gente vai... Como estudante, a gente tem uma certa experiência, comete alguns erros, e a nossa experiência faz com que a gente não cometa mais esses erros, e depois que a gente já passou no concurso, como professor, a gente ganha experiência também, como fazer provas, a gente consegue ver erros que a gente cometeu no passado, que a gente não deveria cometer, e eu quero só compartilhar isso com vocês de uma maneira bem rápida aqui, tá bom? O que eu aconselho vocês a fazerem, meus amigos? Sempre que a gente vê um conteúdo aqui no nosso curso, a gente vai ver então começar com matéria inicial. Introdução ao direito administrativo, a gente vai ver a parte de Estado, governo, administração pública, a diferença entre esses três institutos. Vamos ver o que é administração pública no sentido subjetivo, objetivo. Então a gente vai começar com esse tópico inicial. O que você vai fazer? Cada tópico que a gente terminar, você vai pegar o seu material, daqui que a gente vai anotar no nosso espaço. Nós vamos fazer várias anotações. Só com as anotações do nosso curso aqui, você vai conseguir resolver várias questões de prova. Vai conseguir resolver quase todas as questões, certo? Que aparecerem na sua prova. E o que você vai fazer? Com as nossas anotações, terminou o conteúdo, faça uma revisão e aí depois você vai fazer uma bateria de 100 questões. Talvez não tenha nem 100 questões desse tópico inicial, mas das matérias em geral, atos administrativos, organização administrativa, você tem muitas questões para você fazer. Então, terminou um conteúdo, terminou um tópico, faça 100 questões daquele assunto. Por que é importante fazer as questões? Para você pegar toda a teoria que você viu aqui e você verificar se você já consegue pegar a teoria e dar uma aplicação prática para ela na hora da sua prova. O que nos interessa aqui é você pegar a teoria e você acertar as questões. O nosso método inicial, nossa intenção inicial é você conseguir gabaritar a prova de direito administrativo, tá? Então, você tem que pegar o que você aprendeu de conteúdo e você treinar. Tem que fazer as questões para você verificar se o que você tem de conteúdo você consegue aplicar na hora da prova, tá bom? Então, faça 100 questões. Fez 100 questões, acertou aí uma média de segurança que é 80%, tá excelente. Qualquer concurso que você fizer, acertou 80%, você vai garantir a aprovação. É uma média que eu coloco a média alta para você nivelar por cima, beleza? Ah, professor, fiz 100 questões, não acertei 80%, acertei 60%, acertei metade, 50%. O que você faz? Revisa de novo o seu caderno, as suas anotações, procure verificar os pontos que você está com mais dificuldade, intensifique um pouco mais aqueles pontos, e você pode talvez, se você realmente sentiu dificuldade em algum ponto aqui que a gente teve aqui no nosso espaço, e você está com dificuldade, procure um livro indicado. Eu mesmo tenho um livro administrativo, que é o Manual de Direito Administrativo, da editora Juspodium, que ele tem vários pontos de aprofundamento. Você pode ter a matéria ali de uma forma um pouco diferente daqui do espaço em sala de aula. Aprofunda aquele ponto, os pontos que você está com dificuldade, e faça mais 100 questões. Fez mais 100 questões... Você vai com certeza, saiu de 50, de 60, você vai aumentar esse percentual. Chegou a 80%, beleza, é a nossa margem de segurança. Não chegou a 80%, faça a mesma coisa.
revise o caderno, aprofunde os pontos que você está com dificuldade e você vai fazer mais 100 questões. Vai aumentar com certeza e já está chegando, já ultrapassou o percentual de 80%. Fez isso? Beleza. Aquela parte da matéria você já sanou tudo que você tinha que sanar, já pode se preocupar agora nos próximos tópicos. Ah, professor, mas aí o que eu faço agora? Eu vou ter que ficar sempre aprofundando? Não, se você chegou à média de 80%, quer dizer, olha, naquele ponto da matéria eu já estou bom para o concurso. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar outros pontos que eu tenho dificuldade. E aí você pode estar fazendo revisões periódicas só para você resgatar aquelas informações que você já tem guardado ali com você. Então você faz só revisões periódicas, faça revisões fazendo provas, pegue uma prova inteira, faça do início ao fim, você fazendo questão, você vai revisar pontos que você já deixou ali, que você consolidou, que você tem um percentual de acerto, que é um percentual bom, beleza? Então, terminou o conteúdo, faça 100 questões, margem de segurança, 80%, acertou, essa média está excelente, beleza? E pode fazer isso com todas as matérias do seu concurso, direito administrativo, direito constitucional, todas as matérias, resolva muitas questões, beleza? Então faça isso. Ah, professor, mas onde é que eu vou arrumar 100 questões? Você pode comprar um livro de exercícios. Você tem hoje em dia vários sites que você consegue fazer exercícios só pelos sites. E esses sites são muito bons porque eles têm um fórumzinho lá, onde as pessoas fazem comentários. Tem sites que têm questões respondidas por professores, que são comentários bons. Tem muitos alunos bons que fazem as questões e aí colocam comentários que são muito pertinentes, que ali você vai ter algumas informações que você vai até aprofundar o conteúdo. Então, pode ser livro, pode ser sites. Não vou fazer indicação de sites, porque tem vários que você pode ter acesso, tá? Você paga às vezes uma quantia por mês e consegue fazer infinitas questões, na maioria dos casos, tá bom? Então, verifique aí com seus amigos como é que você pode fazer isso, tá? Outra coisa que você tem que fazer é a leitura de lei seca. O que é a lei seca? É a lei que proibiu vocês de beber, tem que ficar sem beber, sem fazer nada? Não, não é isso, pessoal. Lei seca aqui para nós quer dizer o seguinte, é você fazer a leitura do texto da lei. Todo artigo de lei, todo artigo de Constituição que a gente citar aqui no nosso espaço em sala de aula, você vai ter que ir lá na lei, na Constituição, e vai ter que ler. E não só ele, mas ter um domínio de toda a legislação. Pelo seguinte fato, para o examinador, é muito mais fácil para ele pegar um artigo de lei, botar na prova, mudar uma palavrinha ou outra, do que ficar inventando texto, inventando questão, inventando historinha que pode ele cometer um deslize e depois anular a questão. Então, muita questão, se a gente pega muita prova de concurso, cai lá 10 itens, 10 questões de administrativo. É letra de lei. Ele pega lá um artigo da lei, coloca na prova para você marcar de acordo com o que está na lei, beleza? Então tem que ler a lei, tem que dominar, tem que memorizar a legislação, tá bom? E aí você vai na Constituição, primeiro ponto inicial, saber do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição. Por quê? Ele vai tratar de um capítulo que é da administração pública na Constituição. Então a Constituição dedicou um capítulo à nossa administração pública e ali tem as bases fundamentais do regime jurídico administrativo. Então, artigo 37 ao 41 da Constituição é o seu ponto de partida, beleza? Então tem que dominar. Aí vai ter um assunto, tudo que for lei que a gente citar, vai naquele artigo de lei, leia o artigo, marque, faça isso para você conseguir dominar a lei, tá bom? O que eu fazia muitas vezes quando eu estudava, já faz um tempo, né? Eu fazia o seguinte, eu pegava a lei, entrava no site oficial da presidência, que é o site planalto.gov.br, e toda legislação federal pegue desse site, planalto.gov.br, é o site oficial da Presidência da República. Se uma lei foi alterada, foi revogada, eles já deixam lá super atualizado, tá bom? Então eu pegava a lei, copiava e eu depois jogava no Word aquela lei. Por quê? Porque quando eu ia ler no Word, eu podia aumentar o tamanho da letra, eu podia botar uma letra que mais me agradasse, eu podia
negritar, botar colorido, botar um desenho, uma figura que me relembrava aqueles artigos ali. Fazia uma questão importante, pegava a questão e colocava logo abaixo do artigo para fazer o meu material. Porque ficar lendo às vezes naquele vade-mecum, pequenininho, letra, muita gente gosta, eu gostava também, mas depois que eu descobri essa maneira eu achei melhor. Ou então ficar lendo direto no site, você não consegue negritar, não consegue marcar, você lê, aprende, depois você acaba perdendo aquela informação que é importante, tá bom? E eu colocava assim, ó, quando estava lendo a lei, aí eu fazia as questões e botava artigo importante, já caiu no concurso tal, aí fazia outras questões, caía de novo o mesmo artigo, olha, atenção a isso quando for fazer a revisão. Eu colocava lembretes para que eu mesmo pudesse me atentar quando fosse fazer as revisões, tá bom? E outra coisa que não pode faltar também é você fazer revisões periódicas. Você se conhece, sabe como que você guarda ou não as informações, então se programe para que você possa fazer revisões periódicas, revisões semanais, revisões mensais, revisões trimestrais. Então procure fazer às vezes uma vez por mês, pega o seu caderno administrativo que você tem as anotações e revise o caderno. Revisar o caderno, a anotação que você fez em sala de aula, você revisa ali com 2, 3 horas, consegue fazer a revisão. Então faça a revisão, por quê? O que você vê hoje aqui com a gente, passado um mês, você não lembra com exatidão. E concurso é lembrar com exatidão. É você ler aquela questão e já saber o que vai responder com precisão. Porque se tiver que pensar demais, corre o risco de errar a questão. Então, se você lê uma questão, pô, será que é 30? Será que é 60? Será que tem exceção? Será que não tem? Será que... Começou a pensar demais, já está caindo ali naquele caminho onde você pode, talvez, errar uma questão que se tivesse feito uma revisão e lembrasse com exatidão, acertava com facilidade, tá bom? E olha só, quando faltar, aqui ó, quando faltar 15 dias, uma semana para o seu concurso, faça uma revisão de todo o conteúdo, tá? Então o que eu fazia, que é importante você fazer também, que é uma dica interessantíssima. Tire um dia para revisar cada matéria. Então eu faço assim, olha, hoje eu vou revisar para o concurso que vai ter domingo, vou revisar direito administrativo. Aí eu pegava o meu caderno, revisava o caderno inteiro, pegava a legislação que ia cair, revisava a legislação, pegava umas questões que eu tinha feito anteriormente, que eu tinha separado questão para revisão e revisava aquilo. Aí eu tinha lá 4 horas para fazer a revisão. Se eu revisasse em 2, eu ficava mais 2 horas revisando a mesma coisa, porque eu ia só consolidando as informações que eu já tinha ali, né, e recuperando aquilo. Aí eu depois tirava um dia para revisar a Constitucional, pegava caderno, pegava a Constituição, o que ia cair e fazia uma leitura com atenção para eu conseguir ali, né, memorizar tudo que era importante, porque tem muita coisa que a gente memoriza e fica guardado em poucos dias na nossa cabeça. Então tem algumas coisinhas que a gente consegue memorizar e não esquece mais. Agora tem coisa que a gente memória de curto prazo. Revisa na semana do concurso, aí você vai lá, faz a prova, acerta as questões e inevitavelmente aquilo você vai às vezes vai perder, né? A nossa memória tem uma seleção do que é importante, do que não é, então algumas matérias, alguns pontos, ela vai às vezes realmente liberando o HD no seu espaço ali, beleza? Então olha só, faça isso porque para resgatar as informações com precisão. Eu já fiz muitos concursos, já perdi a conta de quantas vezes eu li a Constituição previamente ao concurso, às vezes estava, olha, o que eu vou estudar hoje? Não sei, não sabe o que vai estudar? Pegue a Constituição e vai ler a Constituição, porque com certeza vai ter na sua prova questão de constitucional, de administrativo, né? Então faça isso, tá bom? Então, dicas, né? Fazer exercícios, fazer leitura da lei seca e fazer as revisões periódicas, tá bom, pessoal? Fora isso, não tem fórmula mágica, né? A fórmula mágica é o quê? Você sentar e estudar. Até você sentar, vai no começo, se você está sem prática, vai doer a coluna, vai doer o ombro, vai doer o braço, vai doer até o fio do cabelo, né? Mas você depois pega um treinamento. Você pega um condicionamento e você consegue estudar por várias horas seguidas. É igual você fazer uma maratona. Ah, professor, eu quero fazer uma maratona e tal, eu vou começar amanhã treinando 40 e tantos quilômetros. Não vai dar conta, né? Você vai se machucar, não vai conseguir chegar nem perto disso. Então você começa aos pouquinhos. Olha, eu estou sem fazer nada. Então, maratona é o meu foco.
eu vou começar amanhã caminhando tantos quilômetros, depois eu vou caminhar um pouquinho mais, depois eu vou começar a dar um trotezinho, depois eu vou começar a correr, e quando vê, você vai estar já cumprindo ali aquela quilometragem necessária para fazer a maratona, entendeu? No concurso é a mesma coisa. Ah, eu estou sem prática de estudar. Começa com meia hora por dia, passa para 1 hora, 2 horas, faz um intervalozinho. Quando vê, está estudando 4, 6, 8, 10 horas sem você sentir cansaço, certo? É assim que funcionam as coisas. Já peguei uma época, eu peguei férias no meu trabalho para poder estudar, e eu estudava, né, cerca aí de 12, de 14, né, 16 horas por dia. Praticamente levantava da cama, sentava na escrivaninha e aí era direto estudando, né, de 8 até meio-dia, parava 15 minutinhos, meio-dia almoçava, tirava um cochilozinho ali de meia hora, depois de 1 até as 6, depois parava um pouquinho, ia fazer alguma atividade física, eu voltava e estudava mais, né? E tudo sem sentir cansaço, né? Quando dava aquela cansada lá, eu via que já estava dando 3, 4 horas de estudos ali, e eu parava, descansava e estudava mais um pouco, tá? Mas isso é o quê? Condicionamento, beleza? Pessoal, fora isso, não tem a fórmula mágica, né? A fórmula mágica, então, é sentar e você estudar. Eu não sei o que você faz no seu dia a dia, se você trabalha ou não, se você tem uma vida muito corrida ou se você só estuda, eu não sei. Eu sei que você tem condição de ser aprovado no concurso. Não importa a vida que você tenha, você terá condição de você ter aprovação, certo? Basta você o quê? Durante uma fase da sua vida, que é a fase de agora, você abrir mão de algumas coisas que às vezes você gasta muito tempo, deixa um pouquinho de lado, até alguma coisa, uma atividade, um hobby, que você deixa às vezes alguma coisa de lado para você dedicar aos estudos, é uma fase que você vai ter. Então, por mais que você tenha uma atividade de trabalho muito corrida, você tem, às vezes tem filho, eu tenho filhos, eu sei como que filho toma tempo, né? Eu tenho 4 filhos pequenos, né? Meu filho mais velho tem 12, eu tenho um de 8, às vezes 12, 8, 6 e 2 anos, né? Mas eu consigo, né, estudar, consigo trabalhar, consigo dar aula, porque eu abro mão de algumas coisas. E eu sei você que tem filho, tem que dedicar atenção à família, aos filhos, mas você mesmo assim vai conseguir passar no concurso, tá? Acredita em você, tá? Eu acredito que você consegue, agora basta você também acreditar. Maravilha? E aqui então, só as dicas iniciais. Para você que já está estudando há algum tempo também, né, faça essa receita, né? Exercícios, lei seca e revisão. Você que está começando, pode começar com o nosso material que você vai ter aqui. Pode começar com os exercícios, sentiu dificuldade, aprofunda um pouco mais, mas essa é a base dos seus estudos. Exercícios, lei seca e revisão. Não importa o método que você vai utilizar. Na sua base tem que ter isso que eu falei para você. Maravilha? Pessoal, então a gente vai já dar início às nossas explicações, tá? Como eu falei, já tem mais de 10 anos que eu trabalho em sala de aula, né, com o direito administrativo, né? Hoje eu sou procurador da Fazenda Nacional, já fui analista do STJ, já passei nos concursos que eu tinha intenção de passar, então eu só quero passar a experiência para vocês aqui de sala de aula e experiência também de estudante, beleza? Então vamos começar o curso agora com a parte introdutória do regime jurídico administrativo, tá? A gente vai começar com a noção inicial, que é a diferença entre o chamado Estado, governo e a administração pública. Então, ó, diferença inicial, botar aqui, ó, Estado, governo e administração pública. Ah, professor, não é a mesma coisa, não? Estado não é o governo, Estado não é a nossa administração, não é bem assim que funciona, tá? Então a gente vai ver que tem 3 institutos, Estado, governo e a administração pública, que eles têm muita relação entre si, só que eles não se confundem. Uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo, outra coisa é a administração pública. Essa parte aqui inicial de Estado, governo e administração pública tem até alguns pontos comuns ao direito constitucional. A gente vai ter que entrar um pouquinho ali. Só que a gente vai sempre puxar para o nosso lado, que é o direito administrativo, né? A gente vai falar dos pontos que tem que ser falados, mas a gente vai sempre puxar aqui para o que nos interessa, que é onde que vai entrar a atividade administrativa nessa diferenciação. Beleza? Pessoal, o Estado, ele é o quê? O Estado é a sociedade política
e juridicamente organizada em determinado território. Vamos anotar isso aí? Então coloque aí, ó. O que é o Estado, né? Então, vou botar aqui de azul. Estado, né? Deixa eu botar aqui. Então, a gente vai começar. Ponto 1, ó. Ponto 1, a gente vai estudar agora o Estado. Então, o que é o Estado? O Estado é a sociedade, tá? Sociedade política e juridicamente organizada em determinado território. Beleza? Então, pessoal, o Estado é a sociedade organizada. Quando uma sociedade está organizada política e juridicamente em um território, aquele é o Estado, que é uma pessoa jurídica, pessoal. O Estado, ele é pessoa jurídica e significa o seguinte, ele tem capacidade jurídica para ter direitos e para também ter obrigações. O Estado, ele é sujeito de direitos. O Estado, ele é sujeito ativo de direitos e obrigações. O Estado, ele vai travar relações não só com outros estados, né, com outras pessoas jurídicas, com outros países, mas também vai travar relações com seus administrados, né? O Estado, ele vai ter relação com os particulares, né, que residem, né, nesse Estado. Então ele é sujeito de direitos. É a sociedade organizada, virou sujeito de direitos e aí é sujeito ativo e passivo de direitos e obrigações. Beleza? Olha só. Pessoal, aqui no Brasil, a nossa forma de Estado, então forma de Estado no Brasil é a chamada federação. Então nós temos um Estado federado por opção aí do artigo 18 da nossa Constituição. Pessoal, o que significa federação, Estado federado? Significa que há uma repartição do poder político do Estado. Esse poder do Estado, esse poder estatal, ao invés de ficar concentrado nas mãos de um único ente, ele vai ser repartido, vai ser dividido com outras pessoas que vão compor a federação. E aí vai dar origem não só à pessoa federativa, a União, aos estados membros, aos municípios e aqui no Brasil, ao Distrito Federal. Então, na repartição do poder estatal, vão surgir entes da federação. Bota na tela aí, produção, olha só como é que ficaria, né? Então a gente vai ter aqui, ó, forma de Estado, né? Vamos imaginar, né? Não sou muito bom em desenho, mas aqui é um mapa do Brasil, beleza? Ao invés de o poder estatal, que é a capacidade, né? Que é a chamada autonomia FAP, eu já vou explicar o que é. Então, essa capacidade, essa autonomia FAP, ao invés de ficar concentrada nas mãos de um único ente, vai ser repartido com outros entes da federação. E aí vão surgir os estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Então, nessa autonomia, nessa capacidade FAP, ela vai ser repartida, ela vai ser dividida com os vários entes que fazem parte da nossa federação. E cada estado, cada município receberá uma parcela dessa capacidade. Então, cada estadozinho, cada município recebe uma parcela desse poder. O que é então autonomia, capacidade FAP, hein, pessoal? É uma capacidade financeira, uma autonomia ou capacidade financeira, uma autonomia ou capacidade administrativa e uma autonomia ou então capacidade política. Então, cada estado da federação, cada município recebe da Constituição, a nossa Constituição que faz a divisão, de capacidade financeira, de capacidade política e de capacidade administrativa. Capacidade financeira é a capacidade de instituir as suas receitas e decidir como que vai administrar as suas receitas. Quem cuida dessa matéria é o direito tributário e o direito financeiro. É lá que você estuda a capacidade financeira de cada ente da federação. Capacidade política é a capacidade para legislar e a capacidade para se auto-organizar
politicamente. Então, cada membro, cada estado da federação tem liberdade, tem autonomia para se auto-organizar politicamente e fazer as leis que vão reger lá na sua base territorial. Agora eu faço a pergunta para você. Joga nessa câmera aqui. Qual que é, meus amigos, qual que é o ponto aqui que vai nos interessar? Qual que é a autonomia entre financeira, política e administrativa que interessa para nós? É a capacidade administrativa. Cada estado, cada município, o DF e a União, vão ter autonomia administrativa para decidir como que vão prestar os serviços públicos à sociedade. Então eles vão ter, dada aí pela Constituição, uma autonomia para fazer a gestão dos seus bens públicos, para fazer a gestão de como vai prestar serviços públicos à sociedade, se é de forma direta ou se é de forma descentralizada, se é descentralizando e criando uma entidade da administração indireta, ou se é fazendo concessão para empresas privadas. Então, cada ente vai ter autonomia administrativa para decidir como que vai reger, como que vai determinar como é que serão prestados serviços públicos à sociedade, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, a capacidade administrativa é aquela que vai nos interessar. É aqui que vai recair o estudo do regime jurídico administrativo. Como que o Estado prestará as atividades administrativas para a sociedade. Então, capacidade financeira é em direito financeiro e direito tributário. Capacidade política é o direito constitucional que vai se ocupar. A autonomia administrativa, quem vai tratar é, então, o direito administrativo. Beleza? Então, cada estado vai receber uma autonomia dessa. Então, eu falo assim, olha, e como é que eu faço para saber quais são os serviços públicos prestados pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios, hein, pessoal? Como que eu faço para saber? Olha só, a nossa federação, ela foi feita pelo sistema, que é um sistema de desagregação, que é de dentro para fora. O que que significa? Que antes a gente tinha um estado, que era um estado unitário, um único centro de poder, que detinha toda a autonomia financeira, política e administrativa em todo o território nacional. E aí houve uma mudança, né? Porque houve uma desagregação, uma segregação. Ou seja, essa autonomia que era concentrada nas mãos de um único ente começou a ser repartida. Surgiram os estados-membros, depois surgiram os municípios. E cada estado, cada município recebeu, então, uma atribuição financeira, política e administrativa. Só que olha só, quando eu tenho uma federação formada, igual aconteceu aqui no Brasil, que é de dentro para fora, que é a chamada federação por segregação ou então por desagregação, eu tinha um único centro de poder e dividiu esse poder com outros entes. Só que nessa federação por desagregação, sempre você vai ter um determinado ente que vai acumular o maior número de atribuições, tanto financeira, tanto política quanto administrativa. No nosso modelo aqui de Estado federado, qual que é o ente da federação que acumula o maior conjunto de atribuições financeiras, políticas e administrativas, hein? Responde aí, qual que é? Quem falou União, acertou. Por quê? A União detém a maior parcela de autonomia financeira, de autonomia política e de capacidade também administrativa. Ah, mas como que eu faço para saber? Eu tenho que olhar para a Constituição. É a nossa Constituição que vai dizer, olha, União, você detém a competência tributária de tais e tais tributos. Você detém a capacidade de legislar sobre tais e tais assuntos. E onde que está na nossa Constituição o artigo que fala de divisão de atividades administrativas? Pessoal, na nossa Constituição a gente vai ter o artigo 22 da Constituição, que vai dizer quais são as atividades administrativas que são prestadas pela União. Então, tem muita atividade ali, telecomunicações, serviço postal, serviço navegação aérea, muita coisa ali que é de atribuição da União, telecomunicações, energia elétrica. Então, olha só, na nossa Constituição, artigo 21, que, corrigindo agora, artigo 21 vai dizer, olha, são atividades administrativas da União. Então, nesse caso ali, é a União que vai prestar. O que não for da União, fica para quem? Fica para os estados.
e aos municípios eles terão a competência para prestar atividades de interesse local. Beleza? Ficamos nesse vídeo e te vejo no próximo com mais informações.